Certo, hoje é o nosso sétimo estudo, como o Matheus mencionou antes. O Matheus deu um spoiler ali, quantos estudos vão ter ainda. Mais ou menos o que ele comentou, uma base de algumas dezenas ainda. Mas não se assustem, vai passar e você nem vai sentir isso. Até aqui a gente passou, né? Aprendeu bastante, parece... A gente tem a impressão que viu muita coisa, realmente viu. No entanto, passou rápido. Certo? Então vamos lá. Recapitulação do nosso último estudo. Por que Deus foi capaz de mandar que o oceano recuasse e ficasse onde Ele queria? A gente viu isso que Deus, no quarto dia, terceiro dia, Deus reuniu a terra num só lugar, lembram? E o oceano num só lugar. Por que Deus pôde fazer isso? Porque Ele é todo poderoso, exatamente. Ele pode todas as coisas. Porque Deus criou tudo lindo e por que criou a água e todos os tipos diferentes de frutas e legumes? Para demonstrar sua criatividade, sua bondade e o seu amor para com aquele que usaria disso tudo, né? O que Deus disse sobre todas as coisas que criou? Ao final de cada dia Deus dizia: bom. Hoje a frase de Deus vai ser diferente. Por que Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas? Bota para cima o dedinho. Isso, obrigado. Porque Deus é perfeito, exatamente. Próxima pergunta. Como Deus foi capaz de criar um universo tão vasto, com tantas estrelas tão distantes? Como diria o Sabe-Piá, isso é porque Deus ele é tão grande que está em todos os lugares, né? Ele é tão grande que não precisa de lugar nenhum. De quais princípios os cientistas e engenheiros dependem para tudo que estudam e inventam? As leis da natureza criadas por Deus. E aí nós temos então ao final do quinto dia, iniciando o sexto, na verdade aqui no sexto dia, nós temos o quê? A criação quase completa. Nós temos aqui várias coisas que Deus já criou apenas falando. Deus já criou os céus e a terra falando. Deus já criou a luz falando. Deus criou o continente, a Pangeia. Deus criou a Pantalassa, o oceano grande, né, o único oceano. Deus criou a vegetação, todas as plantas. Deus criou o sol e as estrelas e a lua. Deus criou aqui os animais do mar, os animais que voam. Deus criou finalmente os animais da terra. E ali a gente tem um cordeiro e um leão, né? Ambos dormindo tranquilo. Não, o cordeiro está comendo, mas o leão está dormindo tranquilo. E tudo isso que Deus fez, tudo isso que Ele criou, Ele fez para quê? Até aqui. Deus precisa de alguma dessas coisas que Ele fez? Não precisa. Então a pergunta surge: por que Deus criou todas essas coisas? Eu quero apontar dois motivos. Dois motivos de Deus ter criado todas as coisas até aqui. O primeiro motivo é que Deus criou tudo isso para a sua glória. Ou seja, tudo que Ele fez vai demonstrar a sua grandeza. Se a gente fica impressionado, espantado, boquiaberto, enlouquecido com a dimensão do universo, ou com o tamanho que é, né, o mundo dos átomos, a quantidade de átomos, aquilo que eu falei sobre os átomos não se fundirem na minha mão, da penica, né, da bolinha de aço. Essas coisas todas nos deixam perplexos. Agora, quanto mais o Deus que criou. Então, tudo isso leva a glória, dá glória a Deus. Mostra o quão grande é esse Criador, o quão magnífico é esse grande engenheiro, esse grande arquiteto de todo o universo. E o outro motivo pelo qual Deus criou todas as coisas é por amor. E a gente se pergunta, mas por amor a quem? A gente viu que Deus preparou tudo com cuidado, Deus preparou tudo com bondade e fez tudo perfeito, tudo. E Ele fez tudo perfeito para chegar no clímax, no maior ponto da sua criação. Aqui nós estamos no ponto mais alto da criação, em que Deus vai criar o homem. Deus criou todas as coisas
por amor ao homem e para a sua glória. Então, nós vamos ver como Deus criou o homem hoje. E aí, como a Bíblia nos descreve esse ato de Deus em relação à criação. E nós vamos ler aí, antes de começar sobre o homem, Isaías 45. Ele vai falar nesse texto um pouco do que eu comentei agora há pouco, sobre a criação da terra. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, não há nenhum outro. Então, para que Deus formou a terra? Para ser habitada, conforme mostra esse texto. Não foi um local, Deus não fez um local inóspito, né, sem nenhum motivo, mas Ele fez a terra justamente para que o homem pudesse viver nela. E a gente pode ver aí que tudo que o homem precisa, tudo que nós precisamos, estava pronto e esperando pelo homem. Agora pense o seguinte: como é que se sente um casal que está esperando, um dia eu vou saber, se Deus quiser, como é que se sente um casal que está esperando seu primeiro bebê? Como é que será que é os preparativos para a vinda desse bebê? Como será que é? Com certeza os pais se movimentam muito antes do nascimento do bebê, né? Eles esperam apenas saber o sexo, hoje já dá para saber, né? E aí já podem escolher a cor do quarto. Mas eles querem tudo perfeito, para quê? Para que o quarto, ou as coisas que eles vão comprar, supra as necessidades do bebê e também seja bonito, né? Não é só ser prático, tem que ser bonito, também tem que ser azul, tem que ser rosa. Então, da mesma forma, Deus estava criando tudo. Deus estava preparando para a chegada do homem. Deus estava fazendo as coisas que o homem precisava para comer, para respirar, para beber, mas Deus estava fazendo isso, como a gente viu na semana passada, muito mais do que o homem precisava. Muito mais do que o homem necessitava no seu dia a dia. Então Deus deu uma grande quantidade, uma beleza surpreendente para o homem, e aí demonstrando o seu grande amor. Vamos então olhar Gênesis 1, 26. Aí o relato da criação agora do homem. Vamos começar aqui nesse versículo. Esse é o dia 6 não acabou ainda. Depois de fazer os animais terrestres, Deus ainda vai fazer o homem. Então, todos acharam? Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Tem uma frase curiosa aqui, algumas palavras, que nós vimos até no terceiro estudo. Façamos o homem a nós. Eu coloquei ali em destaque, façamos e nossa. Com quem Deus está se comunicando aqui? E Ele está se comunicando com alguém, e alguém que é igual a Ele. Porque Ele está dizendo que seja igual à imagem dEle, mas Ele diz a nossa imagem. E eu falei isso no terceiro estudo, mas para quem não estava, falei que uma das características de Deus, talvez uma das mais difíceis da gente entender plenamente, é sobre a sua unidade, mesmo tendo o Pai, Deus sendo o Filho e Deus sendo o Espírito Santo. Existe um nome técnico ou um termo para isso, que é Trindade. A Trindade. Mas é importante a gente distinguir isso, que
o Pai é diferente do Filho, ele não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. Eles são 3 pessoas distintas, mas são um único Deus. E é isso que a gente vê aqui já no versículo 26 da Bíblia, né? Se a gente contasse 100 capítulos, né? Seria o versículo 26 da Bíblia. Seria aí, logo no início dela, uma menção à Trindade, onde Deus fala com as outras pessoas. O Pai fala com o Filho e o Espírito, decidindo como faria um homem. Então aqui a gente já viu, não há muita surpresa para alguns que estavam, mas existe outra frase aqui que pode nos deixar bastante curiosos, que é a seguinte: fazer o homem à imagem conforme a semelhança. 2 palavras, imagem e semelhança. Repetindo o texto, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essas 2 palavras nos colocam com uma pulga atrás da orelha, né? Ou a gente coça a cabeça. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer imagem e semelhança? Deus aqui, a gente pode perceber que ele estava planejando como ele faria o homem. Como vai ser o homem? O homem, ele diz, vai ser conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É isso que Deus está dizendo aqui, o plano dele para o homem. Mas esses 2 termos aí é que são a questão. Quando a gente precisa entender algo em relação à palavra de Deus, principalmente quando ao ler ali o versículo a gente não consegue compreender algo, a gente tem que olhar o quê? O contexto. Eu falei disso lá no primeiro estudo, sobre o contexto. Que é a grande pergunta, né? O que é isso? Vamos para o contexto então. O que é isso? É um L? Ou uma casa ou um ângulo reto? Todos errados, é um caminhão. Precisa do contexto para saber o que é. Não dá para saber simplesmente só com aquele canto ali, né? Ou aquele L. A gente precisa do contexto. E com a palavra de Deus não é diferente, a gente precisa do contexto. E eu falei de alguns tipos de contextos. Só para a gente entender o que é contexto, contexto é a união da palavra com mais a palavra texto. E a gente tem contexto. Estou brincando, a palavra com não existe. Eu só fiz essa brincadeira para vocês gravarem bem o que significa. Quase a palavra se explica com o texto. O que está junto. O que está com o texto, no caso, né? Mas pode estar com uma frase de alguém falou uma coisa, tem que ter um contexto. Se eu fizer uma piadinha aqui de miríades e você não tem um contexto, você vai pensar, foi a piada. Mas se eu falo miríades, todo mundo abre um sorriso aqui, que gostaram dessa palavra. Então a gente tem um contexto por trás dela. Eu falei de alguns tipos de contexto. Alguém lembra de algum? O contexto histórico, sim. Nós falamos aqui sobre o contexto cultural. O contexto cultural, ele abrange o que o povo que está vivendo essa passagem, né, a pessoa que está passando por aquilo, qual é a cultura dela, ou dele, ou desse povo. Então, qual é a cultura de Adão aqui, aliás, do homem aqui, para a gente poder entender melhor esse contexto? Ele nem foi criado ainda, não tem cultura. Mas qual é a cultura do povo, então, que escreveu, povo judeu? Principalmente quando foi escrito Gênesis. A cultura, nesse caso, não nos ajuda muito. Não diz grande coisa em relação à imagem e semelhança. Então a gente viu também sobre o contexto histórico. Qual é a história do homem até aqui? Qual é a passagem ali? O que está acontecendo ali? Deus está criando, não é? Então esse é o contexto histórico. Deus está criando. Quando foi isso? Qual é a data? É no princípio. É no princípio. Então dá para entender o que é imagem e semelhança olhando o contexto histórico? Sabendo o contexto então de quem escreveu? Moisés escreveu Gênesis. Ajuda um pouco? Não, nesse caso não ajuda também o contexto histórico. O contexto geográfico. Onde está acontecendo? Eu quero saber onde é que está acontecendo essa criação aqui, do homem. Na Terra, muito bem. E ajuda no que imagem e semelhança no contexto da Terra? Não ajuda nada, né? Então, o contexto mais importante deles é o
linguístico. Normalmente, o linguístico, que estuda a gramática original, é a chave de textos difíceis. Então a gente vai analisar algumas palavras aqui na língua original. Por exemplo, nós temos aí, né, dentro de imagem e semelhança. A palavra imagem em hebraico é salmenu. Pastor? Essa salmen. 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 Isso é nossa imagem. Que é essa parte. É uma união. No final é nossa. Então, tselen é imagem. Tselen. Então é tselen. Tselen é imagem. E a palavra tselen, ela é interessante porque a origem dela, a raiz dela, de onde ela vem, significa sombra. Uma sombra projetada. Então pensem o seguinte, tem um sol nas suas costas, agora no inverno é bom, né? Hoje tem um sol bom. Tem um sol nas suas costas, e aí na sua frente tem o quê? A sua sombra. E ela é o quê? Ela é forma de um elefante? É forma de uma árvore? Não, é forma de quem? Da minha pessoa. Da pessoa que está se formando aquela imagem. Agora, existe uma sombra sem algo por trás? Não existe. Tem que ter algo existindo para que exista uma sombra. O homem em si só, existindo, não poderia. Ele precisa de um Criador para ser a sombra desse Criador. E qual é a ideia de sombra? É uma ideia de que aparenta, é uma aparência de Deus. Ele vai ser aparente, semelhante, parecido com Deus, mas uma sombra só. Nada muito complexo. O homem, a gente vai ver mais adiante algumas características nossas e do primeiro homem criado, são também características semelhantes a Deus. No entanto, ninguém consegue ser igual a Deus, então é só uma sombra. E a palavra semelhança, essa é difícil. Demutenu. Pastor Roberto, quase isso, né? Bom, ainda bem que não tem judeu aqui. Essa palavra, olha o que significa essa palavra. Em português ela é semelhança. Ajudou muito, né? A gente sabe que tem sombra, a gente sabe que tem semelhança. Ajudou isso? Ajudou. Eu vou mostrar como. Eu fiz uma paráfrase do versículo para a gente poder entender. Paráfrase é o quê? Eu pego uma frase, mudo algumas palavras, algumas não, quase todas, mudo a ordem das palavras e eu deixo o significado igual, mas ela fica mais fácil de entender. Uma paráfrase, esse é o objetivo da paráfrase. Às vezes pode deixar mais difícil ainda. Então, a paráfrase que eu fiz é a seguinte: façamos o homem como uma sombra nossa. Essa sombra será conforme a nossa semelhança. Então, o homem ele vai ser uma sombra de Deus, uma figura de Deus. Ele vai ser um representante de Deus. E esse representante, essa figura, não vai ter uma forma qualquer. Ela vai ter uma forma semelhante a de quem? A de Deus. Então, isso que significa a imagem e semelhança. Uma sombra, uma representação da pessoa de Deus. Esse é o homem. E isso significa imagem e semelhança. Em relação à semelhança, Deus, por exemplo, ele é inteligente. E ele fez assim o homem com inteligência. Deus deu ao homem a inteligência. E por que será que Deus deu ao homem a inteligência? Deus deu ao homem a inteligência para que o homem tivesse a capacidade de conhecer, de pensar, de falar, se comunicar com o próprio Deus. Na medida que ele fala com Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Então o homem precisava de inteligência para isso. Mas os homens, né? A partir de então, o homem, ele é inteligente igual a Deus? Não. O que é essa inteligência do homem, então, em relação a Deus? É apenas uma sombra.
apenas uma sombra da inteligência de Deus. A inteligência do homem é apenas uma sombra, uma representação. E nós também, com isso, temos a capacidade, ou o homem recebeu a capacidade de cuidar ou cumprir a tarefa que Deus ia dar para ele. A gente vai ver hoje qual tarefa Deus deu para o homem. Então ele deu a capacidade, através da inteligência, do homem conseguir cumprir essa tarefa. E agora a gente pensa o seguinte, né, em relação aos animais. Deus deu uma mente aos animais, mas essa mente dos animais não é nem um pouco comparada à nossa, nem um pouco. Algumas pessoas parecem, realmente, parecem animais, mas não deveria. O homem ele foi feito completamente diferente do animal. Alguns animais, algumas pessoas, inclusive, preferem a companhia de animais à de pessoas, não é? No entanto, os animais, eles não conseguem se comunicar com a gente da mesma forma que a gente se comunica com ele. O máximo que ele faz é miau, ou e abana o rabo. Isso não é uma comunicação muito avançada, né? É um relacionamento aí, mas eles não têm a capacidade de conversar. Os animais também eles não têm a capacidade de compartilhar os pensamentos. Você diz, eu estou com uma dúvida existencial aqui. O que tu me diz? Miau. Não ajudou. Né? Os animais eles também podem ser uma grande ajuda na lavoura, né? Antes de inventar as grandes máquinas, o animal era a principal força do homem, né? em todos os seus trabalhos. Mas o animal também não tem capacidade de tomar decisões como nós. Ele age por instinto. O animal ele não tem a capacidade de raciocinar como nós. Você nunca viu um livro escrito por um macaco. Você nunca viu uma faculdade de elefantes. Você nunca viu o campeonato internacional de... como é que é aquele das duas imagens? Que tu mistura as imagens e tem que achar o par? Jogo da memória, né? Você nunca viu a competição internacional de jogo da memória dos elefantes, por exemplo. Eles não conseguem organizar isso. Eles não conseguem raciocinar. Diz que o elefante tem uma memória incrível, né? Então eles podem ter uma memória incrível, mas não vão muito além. E também o animal ele não tem capacidade nenhuma de ouvir e entender a Deus. De ouvir a palavra de Deus e poder cumprir. O homem tem essa capacidade. Ele pode ouvir a palavra de Deus, ele pode compreender ela, ele pode agir em relação a essa palavra. Então o homem ele poderia se relacionar com Deus e conhecer a Deus através dessa semelhança. Então a inteligência do homem ela serve para o homem se relacionar e conhecer a Deus. É para isso que Deus deu inteligência ao homem. Outra coisa que o homem tem, que Deus deu a ele, o homem tem emoções. E muitas pessoas consideram as emoções como algo inferior, ou algo até mesmo ruim, principalmente entre os homens, né? Essa mulher é muito emotiva, chorar com as mulheres, os homens não demonstram muito amor, não gostam de dar abraço no outro, embora eles até sentem a vontade, né, de demonstrar carinho, eles não fazem isso, porque emoção é para mulheres. Mas a emoção ela é muito importante para nós. Ela é benéfica, ela é boa e ela é vital para nós. E eu vou mostrar como ela é vital. Se a gente fosse só inteligência, sem emoção, a gente jamais ia ter família. Quer ver? Eu vou propor aqui, imagine que vocês não têm emoção, apenas inteligência. Nem precisa, até pode usar uma emoção nisso. Eu vou propor aqui um investimento. Você tem uma soma de dinheiro e eu tenho um projeto de investimento aqui. Nesse investimento você vai precisar investir dinheiro, tempo e talvez a sua saúde. Você vai se desgastar bastante em relação a esse investimento. Ele vai durar mais ou menos, até dar um retorno, no mínimo uns 18 anos. Até poder dar um retorno para ti. E depois desses 18 anos que ele começar a dar um retorno, não vai ser nem perto do que você investiu. Tá? E logo, na verdade, você vai perder o direito sobre esse retorno e outras pessoas vão assumir o benefício desse retorno. Vocês entrariam num negócio assim? Nunca, né? Mas eu vos apresento os filhos. Os filhos são isso. Um investimento de tempo, dinheiro, cabelos, vida, saúde, né? Você investe tudo nos filhos. E aí quando eles começam a trabalhar e dão um pequeno investimento de volta, logo sai de casa,
e aí tem o seu dinheiro investido em mulher, nos filhos dele. Então ninguém teria filhos se fosse puramente racional. É algo ilógico ter filhos. Para que ter filho? E aí tem que dividir a herança depois. Tá louco? Melhor é somar, não separar. Mas a gente tem as emoções. E o amor Deus nos deu. E é por isso que nós temos filhos, né? Nós amamos. Não sei ainda como é isso. Eu só tenho o papel de filho ainda. Mas um dia posso experimentar. Então Deus deu as emoções para o homem amar a Deus. Também o homem tem a capacidade de fazer escolhas. Deus deu ao homem a vontade própria. E a vontade própria do homem diz respeito às suas decisões. O homem é inteligente, o homem tem sentimentos, Deus é inteligente. Sabia que Deus tem sentimentos? Por isso que nós somos a semelhança dele. Deus tem sentimentos. O Deus da Bíblia é relatado na própria Bíblia que ele sente alegria, que ele se entristece, que ele ama, que ele odeia, que ele se ira e que ele se alegra, já falei, né? Mas enfim, Deus tem sentimentos também, assim como nós temos. No entanto, Deus também tem a capacidade de escolher. Deus ele pode escolher fazer algo ou não fazer. Ele é soberano. E o homem ganha essa capacidade também de fazer escolhas. Todo dia que você levanta, você escolhe que roupa vai botar. Alguns acidentalmente se vestem, né? Roupa que tiver na frente, bota. Somente para os homens é assim. Ou deixa a roupa da semana toda ali no cabide. Agora, você pensa a roupa que vai usar. Você pode escolher a roupa. Você pode escolher se vai comer algo ou não e o que vai comer. Se tem essa variedade. Você pode escolher onde é que vai depois que acorda. Você tem essa capacidade de escolher. E você pode escolher como você vai. Agora, alguma vez as roupas de vocês começaram a dizer como é que estava o seu look? Bah, gostei hoje. Alguma vez a comida disse, olha, eu posso ser comido lá pelas 3 da tarde no máximo. Alguma vez a comida disse isso? Não. Alguma vez o carro deu a você a ideia de onde ele queria ir? Ou seus pés falaram, não quero ir para lá trabalhar hoje, quero ficar embaixo das cobertas. Os seus pés alguma vez já fizeram isso? Os pés tentam, né? O corpo tenta, mas eles não resistem à nossa vontade. A gente tem vontade até sobre o corpo muitas vezes. O corpo não quer fazer algo, é a preguiça, né? A gente pega o corpo e obriga ele a fazer. Então, a gente tem várias decisões para tomar no dia. E a gente tem essa capacidade de poder tomá-las. Então, Deus criou, por exemplo, o Sol e a Lua, né? E o Sol e a Lua, todo ano, todos os anos, eles fazem os mesmos movimentos, sem poder escolher. Eles não escolhem. O homem escolhe. O homem é diferente na criação. O homem é, inclusive, a obra-prima de Deus na criação. Tudo que a criação não possui é a semelhança de Deus, né? Ela demonstra quem Deus é, o seu poder, mas não é semelhante a Ele. Mas o homem, a partir de então, seria. Então, Deus criou o homem para escolher, obedecer e amar a Deus. Então, resumidamente, a inteligência do homem foi dada para ele se relacionar e conhecer a Deus. As emoções do homem foram dadas para ele amar a Deus. E a vontade própria do homem foi dada para ele escolher obedecer e amar a Deus. Tem a impressão que eu repeti isso? Mas o primeiro é para se relacionar, se eu não falei isso. Se relacionar com Deus. Vamos voltar então para Gênesis 1, 27 agora, versículos depois. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos agora, antes de continuar, o versículo 7 do capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A gente vê nesse texto aqui, principalmente o 27, né,
que cita a criação do homem e da mulher. Deus criou o primeiro homem e Deus criou a primeira mulher. E hoje a gente vai ver como Deus criou o primeiro homem. A gente não vai ver como ele criou a primeira mulher, a gente vai ver no próximo estudo. Então vamos deter hoje no homem. O que a Bíblia nos fala sobre a criação do homem, então? Esse homem, aqui, que nos mostra, né, no versículo tanto 27 quanto o 7 do capítulo 2, ele é chamado de... Esse é o termo hebraico dele, a pronúncia é igual a Adão? Adão. Esse é o nome hebraico de Adão. Não é muito diferente, né? Adão, então, usado aqui para o nome dado ao homem. E esse nome, ele significa, de uma maneira geral na Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, esse termo Adão, ele significa humanidade. Então, ele é uma representação da humanidade, quando esse termo aparece na Bíblia. E aqui é a primeira vez que é mencionado, então, é um homem. Esse homem não é a humanidade. Esse homem é alguém pessoal, alguém específico. Mas o seu nome também é usado para a humanidade na Bíblia. E nós temos também essa palavra, a origem desta palavra, Adão, ela vem dessa palavra, que deve ser Adem. Essa palavra aqui, ela significa, olha que curioso, avermelhado. Então, o Adão vem de Adem, e o Adem é avermelhado. Obrigado. Não tem muita dificuldade isso aí. Então, assim, o avermelhado, por que eu estou falando isso aí? Logo vocês vão entender. Por que eu estou falando, né, de avermelhado? Para mostrar que é do Colorado? Não. Quando a gente vê que Deus formou o homem do que ali? No versículo 7 do capítulo 2. Deus formou o homem do pó da terra. E esse termo pó da terra, em hebraico, ele é Adamá. Adamá, tá? Ou outra coisa qualquer, mas pode ser Adamá. E Adamá e Adão, os dois vêm da palavra Adem. Os dois. Tanto o pó da terra como o Adão, que a gente conhece, os dois vêm de Adem. E Adem é avermelhado. Qual era a cor, então, da pele de Adão? Era avermelhado. Mas não imagine um Chapolin Colorado, tá? Imagine... A terra também. A terra também, exatamente. Então, Adão, ele tinha a sua cor, né? A gente pode identificar assim, avermelhada pela Bíblia. Por que eu estou falando isso? Na semana que vem a gente vai ver algo muito interessante em relação a isso. Mas vamos ter que aguardar até lá. Então, falando sobre o Adão, ele recebeu um nome, a terra, porque Adão foi tirado da terra, né, do pó da terra. Então, Adão vem de Adamá, e Adamá e Adão, os dois vêm de Adem. Deus criou, então, o homem do pó da terra. E a gente vê que Deus criou o homem aqui, e Deus o forma, né, a partir do pó. Mas o homem tem vida? O homem está pronto? Deus o formou do pó. Ele tem vida? Não, ainda não tem vida. O que acontece para o homem ter vida, então? O que é dito no texto? Que Deus sopra em suas narinas. Se o homem é semelhante a Deus, essa semelhança, ou essa imagem, é em relação ao físico? A parte física de Deus? É ou não é? A gente viu que Deus é Espírito. O Espírito não tem uma identidade física. Então não pode ser uma comparação à imagem de Deus física. Então quando Deus forma o homem do pó da terra, nós temos ali, não temos ainda a imagem de Deus. Nós temos o Deus formando um homem, e agora Deus vai soprar nesse homem a sua semelhança, a sua imagem. E Deus sopra nele o fôlego de vida. Somente Deus poderia dar essa vida, esse sopro de vida a Adão. O sol não poderia dar, a lua não poderia dar, as estrelas não podem dar vida, embora alguns cientistas acreditam que a vida surgiu de estrelas.
Os animais não podem dar vida. Os insetos não podem dar vida. As plantas não podem dar vida. O nada também não pode dar vida. A única coisa que pode dar vida é Deus. O único ser que pode dar vida. E o que aconteceria se a gente, na nossa sociedade, pense na nossa vida hoje, na nossa sociedade hoje, se a gente ficasse sem energia elétrica, seria possível viver? No modo como a gente vive hoje? Não tem como. Os hospitais necessitam de energia elétrica. As comidas que estão guardadas, armazenadas, precisam de energia elétrica. A indústria precisa de energia elétrica. Máquinas enormes, complexas, sem energia elétrica são grandes, estrovengas, inúteis. Não serve para nada sem energia elétrica. Com energia elétrica elas são algo, sem energia elétrica não são nada. E da mesma forma o homem sem vida. O que é o homem sem vida? É um corpo. É um pó da terra. É só isso, é pó. Assim como tudo sem vida é absolutamente nada. Então, o Senhor Deus deu vida ao homem, assim como todas as coisas, e Ele é o sustentador da vida, assim como a energia elétrica é vital para as máquinas, Deus é o fornecedor, né, o sustentador da vida para nós. Quando a gente olha a Gênesis 2:7, que é o texto que a gente leu há pouco, a gente percebe que Adão ele foi o primeiro homem da história que não teve umbigo. Primeiro homem. Por que ele não teve umbigo? Ele teve uma mãe? Não teve mãe. Se Adão não teve mãe, logo a gente imagina que ele não teve umbigo. Pode ser que Deus fez ela já com umbigo. Pode ser, né? Fez um umbigo dele. Mas a gente sabe que ele é o primeiro homem nascido que não era de uma mãe. Dia das Mães ele não podia presentear. Adão ele foi o primeiro homem. Ele é o meu ancestral. Ele é o ancestral de vocês. Ele é o ancestral comum de todas as pessoas. E todos nós viemos deste único homem criado por Deus. Ele é a origem e é o pai de toda a raça humana. E se você pensa que é um mito isso, eu quero dizer o seguinte para você. Existem evidências científicas para nós crermos que toda a humanidade veio de um homem e de uma mulher. Eu falarei de algumas delas na semana que vem, quando a gente estudar sobre a mulher. Mas não existe nenhuma evidência científica para mostrar que homens e mulheres, macacos e macacas, vieram de um único ancestral que tinha os dois sexos. E um dia virou dois. Um macaco que era macaco e macaca. E um dia vem um homem e mulher, da noite pro dia. Ou um macaco, um homem e uma mulher, que era só um, né? Um só, os dois sexos, virou um macaco e uma macaca. Porque a evolução não pode ter surgido um macho e uma fêmea. Por que ia surgir um macho e uma fêmea? Teria que surgir um ser, um sexo só, que não precisa de ninguém para se reproduzir. Mas em algum momento, um ancestral que tinha um sexo só, formou os macacos, as macacas, os humanos, as mulheres, os homens, os gorilas, as gorilas. Formou todas essas espécies que a gente tem. Pessoal, precisa de muito mais fé para crer nisso. Muito mais fé para crer nisso. Uma fé gigantesca para crer nisso. Sem nenhuma evidência. É sem nada, é sem prova nenhuma. É só fé. É uma fé cega. É uma fé que move a humanidade. Certo? Então não pense que isso é mito, que você é mais científico ou mais esperto, pensar que não, isso aí é mito da Bíblia. O homem não pode ter vindo, né? A humanidade não pode vir de uma mulher e de um homem. Jamais. Então, aguarde até semana que vem. Vamos ler Gênesis 1, os versículos finais agora. 28 a 30. Deus, aqui, Ele dá uma incumbência, um trabalho ao homem. Depois de Deus criar o homem e a mulher, no 27, e aí no capítulo 2 ele pega esse versículo 27 e ele expande. Algumas pessoas dizem, aqui ó, no capítulo 1 a gente tem a criação do homem e da mulher. Aí no capítulo 2 de novo fala do homem e da mulher. Então o que tem aqui? Tem um erro na Bíblia.
Porque no 1 já falou, para que falar no 2 de novo? É duas criação. Bom, a pessoa que pensa isso, eu não sei por que pensa isso. Mas é simplesmente o 27 expandido no capítulo 2. Mas o capítulo 27 diz que Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. E aí no 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Se o homem tivesse só razão, ele não ia querer fazer isso, né? Mas como Deus também tinha emoção e podia escolher obedecer a Deus, essa era a ordem dele, ele ia se multiplicar. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. O que a gente pode ver nesses versículos, dentre outras coisas, é que Deus deu uma tarefa ao homem. Uma ordem ao homem e à mulher, né? Os dois estão juntos. Que tarefa é essa que Deus deu ao homem? De encher a terra, se multiplicar, mas não é só encher para alimentar mais bocas. Não, essa terra cheia, toda ela teria uma obrigação. A humanidade cheia, né? A terra cheia da humanidade teria uma obrigação igual. Qual é essa obrigação? Era de cuidar da terra e cuidar dos seres vivos. O versículo diz que era para subjugar, né? Subjugar e dominar os animais. E não é a ideia de subir num boi e começar a dar chicotada nele para domar. Não, a ideia é de cuidar do boi, cuidar do cavalo, cuidar do leão, cuidar do bezerro, cuidar de qualquer animal. Essa é a ideia, né? De ter autoridade sobre esse animal, de ter liderança sobre esse animal, sobre toda a criação. Agora pense no seguinte: imagine que um homem rico, que possui muitas propriedades e muitos negócios, muitos investimentos, ele decida parar de trabalhar e passar tudo isso ao seu filho. Então ele começa a treinar o filho dele, começa a ensinar o filho, senta do lado, vê como é que estão as atividades dele, tira as dúvidas dele, conversa sobre coisas, explica tudo que ele aprendeu na vida dele, como ele manteve o negócio, como é que o filho dele tem que fazer para manter agora. Então, imagine a alegria deste pai ao passar para o filho isso. Uma, porque ele está vendo o filho dele desenvolvendo aí o trabalho da vida dele, né? Nada melhor para um pai. Não é um estranho, é o filho dele. E outra, porque ele também está finalmente podendo descansar, deixando o trabalho nas mãos do filho. Da mesma forma, Deus estava contente com o homem, podendo agora ensinar o homem as formas como ele deveria cuidar da terra, ensinando o que ele deveria fazer, o que ele deveria, modo de cuidar dos animais, né? Dar nome aos animais. Então, da mesma forma, Deus estava contente em relação a Adão, vendo Adão crescendo em conhecimento e experiência aí na terra que Deus criou. Vamos ler Salmo 24:1, que vai nos dizer por que Deus poderia dar essa tarefa ao homem. Como Deus poderia dar essa tarefa ao homem, né? Ou simplesmente passar para o homem a terra? A gente lê no Salmo 24:1 o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vou repetir: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quem é o dono da terra? Mostrando nesse texto: o próprio Deus, o Criador da terra. Ele é o dono da terra. Deus, ele tem o direito de passar, de dar a terra a quem ele quisesse? Deus tinha o direito de fazer isso. Deus deu essa terra aos anjos? Não.
Deus deu essa terra a Satanás e aos demônios? Não deu a eles. Embora eles estejam na terra, não foi dado a eles a terra. Até porque no dia 6, Satanás ainda não havia se rebelado. Lúcifer não havia se tornado Satanás. Até o dia 6. Então Deus deu essa terra ao homem porque ele é o próprio dono da terra. A gente lê em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29 e 11, o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Esse texto nos mostra a superioridade de Deus e o quanto ele é autoridade, o quanto ele é dono de toda a criação. Então eu destaquei algumas palavras em relação ao que pertence a Deus, né? A Deus pertence a grandeza, pertence o poder, a glória, a majestade, o esplendor, e pertence tudo que tem nos céus e na terra. Tudo é do Senhor. E Ele está acima disso tudo. Então o homem está recebendo de Deus aqui, através dessa grandiosidade que é a criação e o Criador, o homem está recebendo uma grande tarefa aqui. É um grande privilégio para o homem e é uma grande posição que ele recebe de Deus, o de cuidar da terra. E a gente lê nesses versículos aqui do Salmo 8, podem abrir lá. Salmo 8, nós vamos ler o 3 até o 9. Dois candidatos para lerem. Pode começar o primeiro. Pode ler até o 5 e depois o outro lê até o 9. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o usites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Obrigado. Ao fazer a leitura desse texto, você pode compreender a posição que o homem estava recebendo diante do tamanho deste Deus? O homem estava habitando só na terra, mas Deus é o Senhor dos céus. O homem nunca ia conseguir chegar aos céus. Deus fez as estrelas. O homem jamais vai conseguir pousar numa estrela. Deus fez tudo que existe. E aí nós vemos em toda a criação que Deus destaca o homem em sua criação. E aí o salmista ele começa dizendo tudo isso em relação a Deus, né, em relação às obras das mãos de Deus. E ele diz no versículo 4 o quê? Quem é o homem? Quem é o homem? O que a gente é? Para que com ele te importes. E o filho do homem, também a ideia de homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. O homem é um pouco menor do que os seres que a gente viu, do que Lúcifer, do que os demais anjos. Ele é um pouco menor, mas mesmo assim, Deus o coroou de glória e de honra e fez dominar sobre a criação dele. A pergunta que vem à nossa mente, diante disso tudo, quem sou eu? Não a ideia da amnésia, né? De quem eu sou.
mas a ideia de humildade. Diante do tamanho desse Deus, o que eu sou? Quando a gente olha para o universo, vê a dimensão dele, a gente pensa que minúsculo é a Terra. E mais minúsculo ainda a minha vida. É um nada. E esse nada o Senhor se importa. E coroa o homem com tudo que ele deu, né? A liderança sobre a terra. Então, Gênesis 31 para encerrar. Encerramos assim, através desse versículo, o 6º dia. Vou ler então. Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito. Deus aqui, após criar tudo, ele para e contempla. E depois de contemplar, ele chega a uma conclusão. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Esse é o final da história, do início da história. O final da criação é assim. Deus olha toda a criação, Deus olha o homem e a mulher criados, Deus olha os seres na terra, Deus olha toda a galáxia, todo o universo, e Ele diz que é muito bom. Agora é o selo muito bom, o selo de ouro de Deus. Até aqui Deus estava falando que estava bom, e era perfeito já. Muito bom é mais que perfeito. Então Deus se alegrou com a sua criação. E os anjos também foram criação de Deus, os seres espirituais. Então até aqui a gente pode perceber que eles ainda estavam bons. A partir desse texto aqui, do 31, algo aconteceu. Até um texto que a gente vai ver mais adiante. Algo aconteceu, a gente viu, né? Que Lúcifer corrompeu a sua sabedoria. Mas nesse meio de tempo, a gente não sabe quanto, aconteceu essa rebelião de Lúcifer. Então, a partir desse versículo, onde Deus diz que tudo é muito bom. Conclusão desta noite, então. Porque Deus é perfeito e bom, tudo que Ele criou é perfeito, é certo e é lindo. Deus criou o homem do pó da terra. E mesmo criando o homem do pó da terra, Deus deu a ele ainda a sua imagem. Isso significa intelecto para conhecer a Deus, emoções para amar a Deus e ainda vontade própria para obedecer a Deus. O homem recebe essas características da imagem de Deus, como a gente viu, e ele é o ancestral de todos os homens. O ancestral. É o homem. Alguns levantam a ideia de que Adão, na verdade, é muita gente. Não. A Bíblia não dá margem para a gente interpretar que não seja um casal literal. Um casal, um homem e uma mulher. Esse homem, Adão, é o nosso ancestral comum. Deus é o criador e o dono de Adão. A gente viu também que Deus deu ao homem uma responsabilidade. Correto? Então vamos ver se vocês sabem mesmo. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Para quem Deus preparou a terra? Para o homem. Deus preparou tudo para o homem. Qual a diferença da criação dos homens e dos animais? Como? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Os animais não? Como não? Quem te falou isso? Eu falei. Então, vou botar no lixo, então, o que eu falei. O que a Bíblia falou, né? A Bíblia nos mostra que o único relato de alguém ser criado à imagem de Deus é o homem, não os animais. Mas está isso aí, Guilherme. O que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança?
Isso, o homem tem intelecto, ele tem emoções e tem vontade. É igual a Deus? Ele é um Deus? Não, só uma sombra. Só uma aparência, né? Uma imagem, um reflexo. Após criar os homens e as mulheres, o que Deus fez? A questão da pergunta aqui não é necessariamente o que Deus fez, porque a gente não viu o que Ele fez ainda. Mas o plural de homens e mulheres. Está errado, Jonas? Quantos eram então? Exatamente, essa era a pergunta. Deus criou um homem ou mais? Deus criou o homem e a mulher. Quem é o nosso antepassado mais distante? Adão. E quem é o antepassado mais distante do macaco? É o macaco antepassado. Lá na criação, lá, Deus fez um macaco e é uma descendente, é o ancestral deles. O macacão pai, Donkey Kong lá. Depois de Deus ter criado Adão, o primeiro homem, o que Deus pôs sobre o seu domínio? A terra e todos os seres vivos. Esse era o domínio de Adão. Por que Satanás e seus demônios não têm direito de controlar a terra e tudo o que nela há? Deus não deu a eles. E a terra não é deles. Algumas pessoas creem que a terra é de Satanás. Né? De fato, a Bíblia nos mostra isso, a gente vai ver mais adiante, que eles estão aqui, que eles inclusive exercem influência aqui poderosa, mas a terra não é deles. E como eram todas as coisas no princípio? Muito bom. É assim que Deus criou tudo. Então, essa é a nossa revisão. Vocês estão muito bem. Se ne quiser... Peraí, tem que ler aqui. Não é igual que está ali. Isso é grego. Parece que isso é grego. Tá? Aqui, ó. Se ne quiser de. Não, se ne quiser de. Eu não sei. Vocês olham no Google lá. Mas continua em grego, tá? Estou botando para a gente aprender outras palavras. Continua em grego. Se ne quiser de. Se ne quiser de. Dia 21 de junho, próxima terça-feira, às 20 horas.